um império sacro, um império romano-germânico, né? Que o que acontece? A Roma cai no ocidente lá por volta do ano 500, e aí ficam esses reinos bárbaros, né? E aí eles vão se convertendo ao cristianismo, né? Porque eles vão sendo romanizados, né? Exato, eles vão sendo romanizados, e uma parte fundamental disso era a religião romana, que era o cristianismo, na época. Enfim, e aí as coisas estavam se acalmando, tinha parado de ter problema lá com os nômades da estepe e tal, então já estava dando para você estruturar reinos maiores, você ter uma administração maior, você ter mais comércio, etc. Até que chega um momento que tem um cara chamado Carlos Magno, que o avô dele quem é responsável por frear o avanço dos muçulmanos, né, na França. Então, para quem não sabe, boa parte das pessoas que têm interesse em história sabe que a Espanha e Portugal, né, a Península Ibérica, em uma parte da história chegou a ser muçulmana. Acho que todo mundo vai saber. Isso tá no currículo do Beck. Só que os muçulmanos chegaram até a França, entendeu? Então teve a batalha, se não me engano, em Tours, né? Que o Carlos Martel, é tipo 700 e pouco depois de Cristo, ele derrota o Império... Freou o Califado Omíada. Exato. Ele derrota o Califado Omíada e aí isso aí meio que dá início à Reconquista, né? Que demora basicamente 700 anos. Exato. Mas enfim, aí o Carlos Martel é o cara que faz isso, ele tem um filho dele, que é o Pepino o Grande, que é um nome engraçado. O Breve. O Breve? É verdade, o Breve. Pepino Grande, pô. Enfim, e aí o neto do Carlos Martel, então o neto do cara que freia o Islã no Ocidente é o Carlos Magno, que ele basicamente conquista a França inteira, a Alemanha inteira e o norte da Itália inteiro até chegar a Roma. E, cara, nessa época, os reis medievais, é porque a galera pensa muito na nobreza medieval, assim, como sendo semelhante ao que viria a ser tipo Luís XIV na França, só que é muito diferente, entendeu? Então, todo mundo que era rei nessa época, né, tipo, da Idade Média, era basicamente um guerreiro, sacou? Parece que o Carlos Magno, ele tinha tipo 1,95 m. A galera fala isso, mano, isso é real. Parece que o Carlos Magno tinha 1,95 m e 800 anos de Cristo, então, pô, se hoje em dia um maluco de 1,95 m já destoa, imagina... Naquela época que insegurança alimentar, porra, exato. Da história da insegurança alimentar. E aí, cara, ele era um grande guerreiro, conseguiu unificar tudo. Mas isso é uma coisa dos bárbaros, né? Dessa mistura das civilizações romanas, da civilização romana com a civilização germânica, né? Vamos chamar assim. Produz esse tipo de fenômeno. Assim, o cara é um rei, ele é um César, mas ele é um guerreiro também, ele é um cara... E o Carlos Magno era um cara inculto, né? Exato, o Carlos Magno, ele inclusive era analfabeto. Exato. Mais pro final da vida dele, ele fala com os monges lá da igreja, né? Pra ensinar ele a ler. Ele tenta, ele fala, tipo, cara, quer saber? Isso não vale a pena, entendeu? Eu nunca vou aprender, só que o Carlos Magno, ele incentiva o estudo de letras e de filosofia no reino dele. Tanto que, hoje em dia, tipo... Quando no colégio a gente aprende que, nossa, a Idade Média foi um período horrível e tal, só que não é bem assim, entendeu? A galera fala que teve a Renascença Carolíngia, né? Que a dinastia do Carlos Magno era a dinastia carolíngia, e o Carlos Magno, ele investe muito no conhecimento, cara, tanto reviver textos latinos, textos da igreja, etc. Traduzir as coisas, né? Traduzir as coisas. Então, muito do que a gente tem da Idade Média é graças ao esforço do Carlos Magno pra preservar. Por quê? Porque era um império e ele conseguiu acumular mais riqueza. Aí, riqueza você paga monge pra ficar... monge copista, você paga pintor. Não que as pinturas da época sejam assim... Sim. Algo impressionante, mas enfim. Enfim, e aí, cara, quando ele conquista Roma, basicamente, ele faz um acordo com o bispo de Roma, né, que é o Papa, basicamente, para declarar ele o imperador romano, né? E aí, assim é feito, e pelo resto da Idade Média inteira, todos os reis medievais, basicamente, tinham Carlos Magno como sendo o grande rei que eles tinham que emular, entendeu? Então, as dinastias tentavam se justificar como sendo, cara, olha só, eu sou descendente do Carlos Magno. Tanto que, se você for pesquisar no YouTube gringo, tem uns vídeos falando, tipo, cara... Quem seria o verdadeiro herdeiro do Carlos Magno hoje, sabe? Que aí os caras chegam na conclusão que seria, tipo... O vídeo é antigo, então na época seria a Rainha Elizabeth I, entendeu? Então, enfim. Agora é o Charles. Exato, agora seria o rei Charles III, né? Sei lá. Enfim. E aí, cara, então o Sacro Império Romano Germânico, ele é o primeiro império no Ocidente depois da queda de Roma. Então já tá voltando o Ocidente a não ser mais uma bagunça, tá voltando a ter certa estrutura, a ter comércio, a ter desenvolvimento intelectual. Só que isso não dura, né?
Exato. Isso dura basicamente a vida do Carlos Magno. Dura 15 anos essa história toda. Exato. Assim que o Carlos... As leis... Esse que é o problema da civilização germânica. A lei de sucessão era horrível, entendeu? Tudo que você tinha era dividido igualmente entre seus filhos homens. Exato. O Carlos Magno tinha 3 filhos, produziu 3 reinos diferentes. Esses filhos tiveram mais filhos, e mais filhos, e mais filhos, e mais filhos. Quando chega nos anos, sei lá, 900... já tá completamente fragmentado e o rei, a gente botou no vídeo, Otto I é o cara que fala... a França já tinha mudado completamente de cultura. Já não tinha mais nada a ver com a Alemanha. Na época do Carlos Magno ainda era a mesma coisa. Sim. E aí falou, cara, olha só, agora nós germânicos aqui, a gente se organiza e a gente vai eleger um cabeça para ser o imperador, só pro título não acabar, entendeu? Porque senão ia acabar. E aí o Otto faz o sistema eletivo do Sacro Império. A galera gosta mais de jogo de história. Tem lá 3 eleitores espirituais, 4 que são políticos, né? Aí tem 3, são 3 bispos, 4 duques, sei lá. Não sei. E aí eles se reúnem, sempre tem uma dieta e aí eles elegem o Sacro Imperador. Exato. E, enfim, esse sistema foi o que manteve a Alemanha tão desunida por tanto tempo, né? Então o motivo que a França se une, tem uma unificação nacional em tipo 1400, mais ou menos, 1500, e a Alemanha demora até o Bismarck, é por causa desse sistema de você ter vários reinozinhos pequenininhos que elegem o Sacro Imperador, entendeu? E ele meio que mantém diferentes bispados e mantém cidade pequena para comércio, etc. E esse sistema meio que foi corrompido com o tempo também, né? Chegou uma hora assim que uma família nunca mais sabe do poder dessa. Exato, que são justamente os Habsburgo que chegaram... Que é o império que não tá aí. Exato, que é o império que não tá aí, que é o Império Austro-Húngaro, e o Dom Pedro II era Habsburgo também. É verdade, também, por parte de mãe, né? Exato. Então, mas assim, o Sacro Império, cara, ele tem um papel relevante, assim, como, mesmo descentralizado, né, muito hiper descentralizado, ele ainda é o grande defensor da cristandade ao longo da Idade Média, pelo menos. Exato. Então são os caras, quando você pensa cruzado e tal, são esses caras. Mas até aí, mas eles brigam mesmo assim com a igreja. Sim. E é por isso que vira o Sacro Império, porque aí o Frederico Barbarossa lá e fala, cara, ó, não quero mais saber de papa, não. É Deus que dá essa coroa mesmo, quer saber? E isso assim, a instituição do Sacro Império, cara, como é uma parada muito medieval, e a história é muito medieval. Sim. Tanto que você vê, as ilustrações dos reis parecem ilustração de livrinho do rei Arthur, entendeu? É um lugar reaça, digamos assim. Então, quando tava chegando o iluminismo, os caras do iluminismo odiavam essa porra. O Napoleão que vai destruir, né? Mas, tipo, os caras como Voltaire, que vieram bem antes, falavam assim, esse é um dos grandes absurdos. Não tem nada de santo, nada de alemão e nada de Império Romano nisso tudo. Então, ele vai ser Voltaire era um recalcado, né? Exato. Mas, enfim, era uma instituição, milenar, assim, central pra história da Europa. Exato. E aí depois a Áustria vem, e aí faz uma bagunça. E a Áustria, ela também protege o centro da Europa dos otomanos, né? Então, a expansão do otomano só é freada quando chega na Áustria. A Áustria, por ser meio que um império, consegue angariar recursos suficientes para barrar os otomanos, entendeu? Exato. Então é isso, cara. O Sacro Império é uma parada maneira, entendeu? Cara, é uma história bem maneira. Bem maneiro, cara. Eu colocaria como bem responsa. Cara, eu gosto muito do Sacro Império, eu acho muito legal, mas, puta... É porque essa lista inteira é muito forte, né, cara? Não posso fazer nada. Tá começando só as coisas, é a primeira vez que tá top, E, cara, também tem uns estudos genéticos aí que dão a entender que todo mundo que tem alguma ancestralidade europeia basicamente é descendente do Carlos Magno, entendeu? Valeu. Então eu tenho que defender o meu vovô por várias e várias gerações, entendeu? Já pode larpear na internet aí, rapaziada. Exato.